nós vamos pensar um pouquinho sobre a vida. Estamos no mês de dezembro, um mês que nós festejamos, celebramos, comemoramos de várias formas. Confraternização é que não falta nesse mês, né? Falta é agenda para tanta confraternização. Não dá. Eu já cheguei no consenso lá em casa, eu já conferi para lá e para cá, fiz os cálculos. Infelizmente não vai dar para ir em todas as confraternizações que eu estou sendo convidado, tá? Então, assim, fica aí para a próxima, fica para o próximo ano, já estou agendando aí, porque não vou dar conta, e louvado seja o Senhor por isso. Glórias a Deus. Então, que Deus possa continuar abençoando a cada um. Tem alguns que ficam preocupados, né? Mas é um mês, a gente fez dieta e agora a gente perde tudo, né, e tal, né? É só correr, né? Léo, só correr, vamos correr junto com a gente que não tem esse problema, né? A gente pode comer à vontade assim, que isso aí não tem dor de cabeça. Vamos correr com a gente, você vai ver como é que é gostoso, perde as calorias e ainda faz bem para a sua saúde. Amém? Tiago 4, encontraram aí? Versículo 13 ao 16 nos diz assim: agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como a névoa que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância, e todo orgulho como esse é maligno. Amém? Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra essa que é viva e eficaz, e queremos rogar ao Senhor que o Senhor possa falar conosco nessa noite, por meio da Tua palavra, nos levando a refletir na nossa vida e a entender, ó Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus. Amém, Deus. O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Deus quer te levar a pensar sobre isso nessa noite. No mês de festa, no mês de celebração, no mês de muitas comilanças, como nós falamos aqui, no mês onde as coisas, parece que todos os problemas eles se acabaram e é só festa, glória a Deus e aleluia, comemorações sem fim. Mas a vida, ela não se resume apenas ao mês de dezembro. A vida, ela não se resume apenas em festas. A vida, ela não se resume apenas em comemorações e confraternizações. O que é a vossa vida? É o mês em que nós começamos a projetar, ou muitos já até projetaram o seu ano de 2025. Muitos sonhos, muitos projetos começam a ser colocados no papel neste exato momento. E Deus quer continuar a te perguntar: o que é a sua vida? O que você tem feito na sua vida? Como você tem gasto os seus dias naquilo que é chamado vida? O texto que nós lemos fala sobre os projetos do homem. O texto mostra para nós que não tem como nós termos certeza dos projetos que nós desenvolvemos. E por isso o Senhor quer continuar a perguntar ao meu, seu coração: o que é a vossa vida? A vida para muitos se resume em sonhos, em planos, negócios. O versículo 13 traz para nós o seguinte: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Para muitos, a vida se resume exatamente a isso. Há questões apenas do tempo presente. E aí você vai falar: pastor, não. O texto diz que ele fez um projeto, ele ia sair, ia para outra cidade, para outro lugar, ele iria ficar um ano, iria negociar, ia ganhar e depois voltar. Então ele está falando de tempo futuro. Se nós formos olhar apenas nessa ótica, podemos assim dizer. Mas quando eu digo que a maioria das pessoas pensa apenas no tempo presente, eu estou falando no tempo chamado vida. Essa vida aqui terreal,
esse tempo cronos, cronológico, de cronologia, que nós estamos inseridos. Só que esse texto que nós lemos, ele quer nos levar a pensar muito além disso. Ele quer nos levar a não apenas pensar nos nossos sonhos, nos projetos para este tempo. Para muitas pessoas o que importa é apenas o agora, e por isso se lançam no mundo dos negócios, do trabalho, dos estudos, das contratações, dos empreendimentos. A vida vai passando e ele nem se dá conta disso. É por isso que nós chegamos agora em dezembro e a gente olha e fala assim: gente, mas o ano já passou e eu nem percebi, o ano já acabou, eu nem dei conta disso. É por isso que você foi pegar aquela listinha que você fez lá em dezembro do ano passado, e você foi lá e falou assim: eu não dei conta de fazer nem metade dessa lista que eu projetei para esse ano. Sabe por quê? Exatamente porque nós estamos sendo condicionados a pensar apenas nessas questões momentâneas. Existem pessoas que trabalham de segunda a segunda, nem mesmo descansam um dia sequer. Eu conheci um empresário em que ele era uma pessoa bem desenvolvida, uma pessoa que saiu de baixo, cresceu e desenvolveu, e ele tinha seus negócios, ele tinha terras, tinha gado, tinha supermercado, tinha posto de gasolina, e ele trabalhava de segunda a segunda-feira. E eu lembro que um dia, quando eu chego no posto de gasolina, em que ele era o proprietário, estava abastecendo, e ele falou assim: eu nem sei por que existe esse negócio de domingo, descansar para quê? É por isso que eu venho para cá para trabalhar, porque esse negócio aí de descansar não existe. Irmãos, nós precisamos entender que a vida não se resume apenas a isso. A vida não se resume apenas a trabalho, a negócios, a estudos, a sonhos e projetos desse tempo. Olha, nós temos uma região muito conhecida no país, e eu, na verdade, venho até dessa região, que é a região do leste mineiro, e até mesmo parte do noroeste do nosso estado, em que eles vivem muito o sonho americano. E eu venho dessa região. Eu conheço muito dessa região, inclusive eu tenho até dentro de casa, né? Meu pai viveu esse sonho americano também, foi lá viver um tempo como imigrante nos Estados Unidos. Mas, irmãos, muitas pessoas que se lançam a esse sonho, e eu tive inúmeras oportunidades de conversar com vários desses, eles falam: olha, pastor, eu vou para lá, eu vou trabalhar tantos anos, eu vou ganhar X dólares por hora, e convertendo em real, isso vai dar X reais, e depois eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer aquilo outro, e tantas outras coisas. Só que, quando nós vamos observar, de fato, a vida, muitos desses planos não se concretizam, muitos desses que se lançam a esse sonho, não conseguem nem mesmo entrar nos Estados Unidos. Muitos que se lançam a esse sonho, muitas das vezes são deportados e voltam cheios de dívidas que fizeram para tentar entrar nesse país. Muitos desses que até mesmo conseguem entrar lá, quando voltam muitas vezes com a saúde acabada e não conseguem desfrutar de tudo aquilo que juntaram. Isso sem falar daqueles que perdem a sua própria vida buscando projetos e sonhos unicamente para esse tempo. Por isso Deus quer nos perguntar nessa noite: o que é a vossa vida? O que tem sido a sua vida? É exatamente isso que o Senhor quer nos levar a pensar. O que é a vida para você? Você também é desses que pensam que a vida se resume a negócios, trabalho, suor derramado, noites incansáveis e tantas outras coisas? Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para poder te ensinar que não é bem assim. A palavra de Deus, um texto que nós conhecemos muito bem, e Deus quer relembrar o meu e o seu coração nessa noite, no Salmo 127, presta atenção você que me acompanha também pela internet, o seguinte diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados, enquanto dormem. Aleluia, glórias a Deus. Deus supre a nossa casa, Deus supre a nossa família, Deus supre os nossos celeiros enquanto nós estamos dormindo.
Então nós não precisamos ficar investindo ou gastando ou pensando unicamente em edificar as nossas casas dessas questões, mas nós precisamos focar a nossa energia da nossa vida em edificar a nossa casa, o nosso lar no Senhor, pois é Ele que cuida, é Ele que provê todo o necessário para a nossa subsistência. Faça isso, faça isso. A vida, segundo a Bíblia, ela é uma névoa, ou um vapor, de acordo com a versão. O versículo 14, diz o seguinte: no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. A Bíblia, ela é muito clara quando ela nos mostra que a nossa vida ela é simplesmente, ou simbolicamente, uma névoa, um vapor. E quando ela traz essa ilustração, isso quer mostrar que passa depressa, rapidamente ela se vai, Daí vem um problema que nós temos muito, nesse tempo que nós temos de vida, nós ficamos muito ansiosos, nós ficamos muito preocupados, nós gastamos tanta nossa energia com as questões desse tempo, que acabamos sendo consumidos com as doenças psicossomáticas, e que não deveriam nem mesmo preocupar, ou sequer tomar o centro das nossas atenções. O Salmos 90, versículo 10, diz o seguinte: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Esse texto marcou muito a minha vida, ele marca muito a minha vida. Por que esse texto marca muito a minha vida? Porque uma vez eu fui pregar num culto de gratidão de um aniversário. Eu tinha uma ovelha, e essa ovelha, ela todo ano fazia culto de aniversário no filho dele, agradecendo a Deus pelo filho dele, pela filha dele e pela esposa dele. E somente ele era convertido na casa. E o objetivo dele fazer esse culto de gratidão é exatamente para poder levar, porque a família não ia na igreja, não ia em lugar nenhum, mas aceitava o culto lá. Então eu queria que o pastor fosse lá, a igreja fosse lá, para poder fazer esse culto, para eles ouvir a palavra. Então quando eu ia lá, eu levava mensagem evangelística. E um dia eu levei esse Salmo 90. E parece assim, curioso, né? Levar esse Salmo 90, 10 falando sobre evangelismo. E Deus me deu uma mensagem evangelística dentro desse texto. E foi exatamente no aniversário dessa irmã. E nesse aniversário eu falei exatamente que a irmã já era uma irmã já de uma idade um pouco mais avançada. Já de uma idade um pouquinho mais avançada. E eu lembro que eu utilizei o seguinte: olha, irmãos, esse texto nos diz que a duração da nossa vida é 70 anos. Então, o que a gente passar dali para frente, nós estamos no lucro. E aí eu joguei a deixa, né? Ali, para poder trazer e entrar ali na palavra de conversão. Só que, dá uns 15 dias depois desse aniversário, a minha madrasta me liga. Vou até falar aqui do meu pai daqui a pouquinho, que ele deve estar me assistindo, daqui a pouco ele vai ouvir lá em casa também sobre isso, né? E ela me liga e falou assim: olha, você tem que vir conversar com seu pai. Seu pai está muito preocupado. Eu falei assim: o que foi que aconteceu? Olha, desde aquele dia, daquele culto, ele está preocupado, que está só falando, falta só 2 anos para eu entrar no lucro. Falta só 2 anos para entrar no lucro. E aí eu tive que ir lá e conversar com ele, explicar e tudo mais, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, dia 10 de janeiro vamos celebrar um culto lá de 5 anos de lucro do Pralã, se Deus quiser. Amém, né? Mas eu falei: não, pai, mas o senhor encaixa aqui, o senhor é um camarada forte, né? Tem muita robustez, o senhor vai chegar nos 80 aí, se Deus quiser, né? Mas enfim, a Bíblia mostra para nós e traça para nós aqui, irmãos, exatamente o tempo. E aí você pode talvez perguntar e questionar assim: mas pastor, e aqueles que não chegam nesse tempo, aqueles que vão muito cedo e tal, não cumprem aquilo que a Bíblia diz? Aqui está falando em linhas gerais, tá? Nós não estamos entrando em questões específicas, está falando aqui em linhas gerais, uma média. E nós precisamos entender aqui que os nossos dias são determinados por Deus.
O Salmo 139, versículo 16, nos diz que teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nem um deles ainda havia. Deus, Ele nos formou e Ele deu os nossos dias. Cada um de nós aqui temos o nosso dia. E eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de falar muito isso em culto fúnebre, né? Mas vou falar aqui hoje também. A morte, ela é igual senha de banco. Você chega lá e tem lá, senha de banco, né? Aí você pega a senha e fica lá esperando. Daqui a pouquinho você fica esperando na tela lá, dá a sua senha para você ir no caixa. E quando bate a senha, você tem que ir lá no caixa. Não tem como, né? É assim que acontece a morte. Quando bate a nossa senha, você tem que ir lá, você tem que comparecer. Diferentemente do banco, né? Quando chega a sua senha, você ainda tem a oportunidade de passar a senha para o outro, né? Para poder pegar e ficar lá atrás. A senha da morte não tem como trocar ela, né? E também eu tenho certeza que não vai na senha preferencial da morte, né? Você sempre vai na outra senha. Eu tenho certeza disso, né? Mas é assim, quando dá o nosso tempo, os dias determinados por Deus, não tem como. Nós temos que nos apresentar, nós vamos nos apresentar diante do Senhor, e nós precisamos compreender que a vida e a morte está nas mãos do Senhor. 1 Samuel 2,6 diz, o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz surgir ou ressurgir dali. Ou seja, a duração da nossa vida não está condicionada àquilo que fazemos ou deixamos de fazer, se somos bonzinhos ou não e tudo mais, mas sim no cuidado eterno e soberano daquele que tem tudo em suas mãos. É por isso que é preciso refletir sobre o nosso tempo de vida aqui nessa terra, e refletir que esse nosso tempo de vida aqui nessa terra, ele é muito breve, ele é muito curto, Existem pessoas com mais de 80 anos aqui? Levante as mãos. Mais de 90 anos? Ninguém, né? Nós temos mais de 80, mas não temos mais de 90. Mas mesmo que nós tivéssemos pessoas aqui com mais de 90 anos, mesmo que nós tivéssemos pessoas aqui com 100 anos, mesmo que nós tivéssemos pessoas aqui com 120 anos, ainda, você pode olhar assim, pastor, é muito tempo, né? 120 anos, não é nada. 120 anos não é nada, diante da eternidade que Deus tem preparado. Não é nada, irmãos. Então nós precisamos pensar na nossa vida, refletir na nossa vida, como nós estamos vivendo, e não desperdiçar de qualquer maneira. E diante de tudo isso, nós precisamos compreender que a nossa vida, ela precisa estar submetida a Deus. O versículo 15, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Um homem que faz um projeto de ir, sair, conquistar, realizar, voltar dentro de um ano, ele é questionado sobre essa questão, porque ele não sabe o que é a vossa vida, ele não tem direito de dizer que vai conseguir realizar tudo aquilo que ele está planejando. Então agora nós somos condicionados ao versículo 15, porque ele nos mostra que nós precisamos compreender que a nossa vida, ela deve estar submetida a Deus, entender que ela precisa estar submetida a Deus. Irmãos, como a nossa vida seria muito mais fácil, como nós sofreríamos muito menos, se nós pedíssemos a Deus para que Ele pudesse mostrar quais são os seus planos para a nossa vida, ao invés de nós apenas pedirmos a Deus para abençoar os nossos planos. Porque nós fazemos isso, nós pegamos e a gente vem e faz, projeta, escreve e desenha, gasta horas, gasta dias, meses, até mesmo ano, e fala assim: Senhor, abençoe esse projeto, para que seja segundo a tua vontade. Mas você parou para poder buscar a Deus, primeiramente para saber qual era o projeto de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Antes de você sentar e escrever, desenhar e projetar, você se ajoelhou, você se consagrou, você buscou a Deus para entender qual é o projeto de Deus para a sua vida? Como que nós sofreríamos? Muito menos, se ao invés de nós queremos escrever, redigir, projetar por nossa própria conta, nós dobrássemos os nossos joelhos, orássemos a Deus falando: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida?
Provérbios 16, versículo 1 ao 3 diz: os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas que não buscam a Deus nas suas decisões, e quando as coisas dão errado, a primeira coisa que elas vão fazer é querer colocar a culpa em Deus, naquilo que aconteceu. Não busca em Deus o direcionamento, faz por sua própria conta, vai caminhando pela sua própria conta, apenas fala: Senhor, olha, abençoe esse projeto aqui, Senhor, que seja segundo a tua vontade, em nome de Jesus, e começa já a fazer o seu projeto. Daqui a pouco o projeto dá errado, e aí a pessoa vai fazer o quê? Mas Deus, eu entreguei para o Senhor o meu projeto, o Senhor não me abençoou, agora eu estou na falência, agora eu estou mal sucedido, agora eu estou dessa forma. Querem colocar a culpa em Deus, ao invés de assumir os seus próprios erros. Um dos grandes erros do ser humano é esse. Muitos médicos, engenheiros, advogados e tantos outros profissionais estariam realizando outras funções, e estariam felizes e prestando um serviço muito melhor à sociedade, se antes de tomar as decisões por próprio impulso, ou pensando unicamente na questão financeira, consultassem a Deus onde Deus desejava que eles estivessem atuando. Como que eles seriam muito mais felizes? Como que eles seriam melhores profissionais, atuando onde Deus desejava que eles estivessem atuando? Mas não, olha, eu vou ser um médico, eu vou ser um advogado, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, mas você parou para perguntar a Deus o que Ele quer da sua vida, onde Ele quer te usar, a profissão que Ele quer te usar, porque Deus nos usa na profissão que Ele nos dá, irmãos. Deus nos usa, a profissão que Ele nos dá é para ser bênção no reino do Senhor Jesus, para abençoar a sociedade, sim, mas é para expandir o evangelho do reino onde nós estamos. Nós abençoamos o reino de Deus com as nossas profissões. Como que sofreríamos muito menos? E por não assim o fazer, muitos vivem uma vida frustrada, são profissionais medianos e não prestam um bom serviço para a sociedade em que estão inseridos. E assim acontece, dei um exemplo aqui de profissões, mas assim acontece em todas as demais escolhas que fazemos. O mal da humanidade está em não buscar a orientação de Deus, não buscar a orientação da sua palavra, e depois querer colocar a culpa em Deus pelos desastres de sua vida. Você tem submetido os seus planos ao Senhor para que eles possam ser bem-sucedidos? Deus não nos proíbe de sonhar, igreja. Deus não nos proíbe de sonhar, muito pelo contrário, o texto que nós lemos em Provérbios até nos estimula isso. Porém, precisamos ter a convicção de que é Deus que dirige os nossos passos. Provérbios 16, 9 nos diz: o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém, glória a Deus. O que é a vossa vida? O Senhor quer te levar a refletir nessa noite. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus não te trouxe aqui apenas para você passar um domingo à noite fora da sua rotina. Deus não te trouxe aqui apenas para que você pudesse bater aqui o ponto e dizer: olha, eu estive presente na igreja e agora minha semana vai ser abençoada simplesmente porque você veio na igreja. Não. Deus te trouxe aqui para adorar, exaltar o nome dEle, mas também para você ouvir a sua palavra, e a palavra de Deus para o seu coração nessa noite, para você refletir o que é a vossa vida. Deus quer que você reflita no seu ciclo de vida aqui nessa terra. Deus quer que você observe que o seu ciclo de vida aqui nessa terra, ele é muito curto para você ficar desperdiçando de qualquer maneira. Deus quer que você reflita no seu tempo de vida aqui nessa terra e observar que ele é um vapor, passa muito rápido. Deus te trouxe aqui nessa noite e colocou você para poder cultuar junto conosco pela internet também, para poder te lembrar e te levar a enxergar que Ele tem uma eternidade preparada para nós.
A vida não se resume apenas nas questões desse tempo. A vida não se resume aos 70, 80 anos, ou a quantidade de anos que Deus nos permitir passar aqui. Mas a vida se resume a uma eternidade. E essa eternidade, o destino dessa eternidade é tomada exatamente na decisão que nós fazemos aqui, nesse tempo chamado presente. Agora, qual é o principal desejo de Deus para as nossas vidas durante a nossa jornada de existência aqui nessa terra? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 6, diz o seguinte, o último texto que nós vamos ler nessa noite, diz assim: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Esse é o principal desejo de Deus para as nossas vidas. A minha vida, a sua vida, a nossa vida só tem sentido, só terá validade se compreendermos e aceitarmos essa verdade bíblica a nós revelada. Você pode ser um bom profissional, você pode ser um bom médico, você pode ser um empresário bem-sucedido, você pode ter as maiores graduações, doutorado, pós-doutorado e tudo mais, mas se você não compreender nessa vida, nesse tempo chamado hoje, nesse tempo presente, nessa jornada de 70, 80 ou mais anos que Deus vai te conceder, que o desejo dele para a sua vida é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor, tudo será em vão. Tudo será em vão. Todas as conquistas que você realizar nesse mundo será em vão. Você pode ter conquistado empresas e mais empresas, você pode ter conquistado currículos e mais currículos, você pode ter conquistado o mundo todo, mas você terá perdido uma eternidade que o Senhor tem preparado. O que é a vossa vida? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, quero que você reflita um pouquinho, alguns minutinhos aí onde você está. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa estar pensando na sua vida. Talvez na correria, no dia a dia, onde você está, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, no seu trabalho, você não tem refletido sobre isso. Talvez você está vivendo uma fase na sua vida em que você tem ido bem nos seus negócios. Talvez você está vivendo uma fase nos seus estudos em que você tem conseguido alcançar boas projeções ali. Talvez você é uma pessoa que já está desenvolvendo uma profissão, e às vezes nessa profissão você também está sendo bem sucedido, mas Deus te traz aqui nessa noite e coloca para pensar: a sua vida, ela tem tido um real sentido? Ou se a sua vida se encerrar hoje, tudo isso terá sido um fim em si mesmo? Olha, meu querido irmão, Deus nessa noite quer te levar a pensar. Os planos nossos são falhos, mas o plano de Deus é perfeito, e o plano perfeito de Deus, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para poder morrer na cruz do Calvário, para poder assim depois ao terceiro dia ressuscitar e subir aos céus, e deixar a promessa de que um dia Ele voltaria. Nós, como igreja do Senhor Jesus, aguardamos ansiosamente a volta desse Jesus, porque quando Ele voltar, nós iremos viver essa eternidade que Ele tem preparado para nós. Só que o seguinte, às vezes você pode estar pensando o seguinte: olha, eu tenho 70, 80 anos de vida ainda pela frente, de vida, mas então eu tenho muito tempo pela frente, tenho mais da metade da minha vida, ou até mesmo aquilo que as pessoas podem imaginar, né? Não, tenho muito tempo. Não sabemos. Não sabemos o que é amanhã. Não sabemos nem mesmo se os nossos olhos vão abrir no dia de amanhã. E o fato é que quando nossos olhos fecharem para esse tempo de vida aqui nessa terra, nós começaremos a viver a nossa eternidade. E a pergunta que fica é:
qual será a sua eternidade? Ao lado de Cristo Jesus ou longe de Cristo Jesus? Ao lado do Pai ou longe do Pai? Aquilo que você realizou e empreendeu nesse mundo terá valido a pena ou vai ser um fim em si mesmo? O Senhor nessa noite convida você a fazer uma decisão, a abandonar aquilo que você tem feito em vão, que não tem tido sentido algum. E eu quero perguntar a você nessa noite, eu preciso fazer essa pergunta a você nessa noite. Se há alguém aqui nessa noite que até agora não compreendia, ou então talvez até compreendia, mas estava postergando tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, e assim passar a ter sentido real a sua vida. Se há alguém aqui nessa noite, eu gostaria de orar por sua vida. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. A sua vida não pode ser em vão. Há alguém aqui nessa noite, que está nesse recinto, eu quero fazer essa pergunta ao seu coração. Pastor, até hoje eu estava vivendo uma vida apenas pensando nos meus negócios, nas minhas coisas, mas hoje eu entendo que eu não posso continuar vivendo esse caminho. Eu quero viver dando um real sentido para a minha profissão, dando um real sentido para a minha empresa, e ela vai ser para glorificar o nome de Jesus, porque eu estou entregando a minha vida a Ele nessa noite. Alguém aqui nessa noite quer tomar essa decisão ao lado de Jesus? Não vou prolongar, eu não sou de prolongar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá, a sua vida passa a ter real sentido. Por mais jovem que você seja, nós não sabemos o dia de amanhã, mas saiba que a partir de agora, tudo aquilo que você for fazer, coloque diante do Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos, porque a sua vida será uma vida para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém aqui nessa noite? Quero orar por sua vida. Não havendo, eu quero orar por essa jovem que levantou a sua mão. Orar para a sua vida, querida. Que Deus possa abençoar e sustentar. Que Deus possa firmar os seus passos. E que sua vida tenha real sentido ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você quiser vir aqui à frente, eu oro por você. Se você não quiser, eu vou descer e vou orar por você do mesmo jeito, tá bom? Ó Deus, a Tua palavra foi pregada nessa noite. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós entendemos aqui, ó Deus, o propósito da nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite que a nossa vida não pode estar condicionada a apenas sonhos e projetos deste tempo, Pai, presente. A nossa vida não pode estar condicionada unicamente, ó Deus, pensando no nosso bel prazer, ó Pai. Mas a nossa vida precisa estar condicionada aos sonhos e projetos, o desejo do Senhor para a nossa vida, Pai. E o principal desejo do Senhor é que os homens se arrependam, venham ao conhecimento da verdade, entreguem a sua vida para Jesus, que as suas vidas, as suas profissões venham glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida dessa jovem, Pai, que nessa noite entendeu essa verdade. E a sua vida, Pai, agora passa a ter real sentido. E a sua profissão, aquilo que ela for realizar, desempenhar, Pai, será para glorificar e exaltar o nome do Senhor, Pai, porque ela entende que a vida só tem sentido com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Pai. Abençoe essa vida, Pai. Derrame a Tua graça, o Teu perdão, o Teu favor. Direcione os seus passos. Que as tomadas de decisões, ó Pai, e tantas decisões que ela ainda há de tomar na sua vida, Pai, sejam unicamente pautadas na vontade santa e soberana do Senhor. Que a vida dessa jovem seja uma vida dedicada para a glorificação e exaltação do Teu santo e excelso nome, Pai. Derrame a Tua graça e o Teu favor sobre ela, Pai. Que seja uma vida, Pai, próspera, de bênçãos, do Teu cuidado, em nome de Jesus, Pai. E aqueles, Pai, que porventura nessa noite não tomaram essa decisão, aqueles que estão postergando essa decisão, Pai, que em nome de Jesus, Pai, se eles tiverem a oportunidade de chegar em casa, ainda antes de dormirem, colocar a cabeça no travesseiro nessa noite para repousarem, Pai, que possam fazer um ajuste com o Senhor, Pai. Ó Deus, obrigado, Pai, por aqueles que nos acompanham pela internet, e eu peço ao Senhor também que a Tua palavra alcance esses corações, e que onde eles estão,
eles também possam tomar essa decisão, Pai, e que a vida deles, Pai, seja uma vida de testemunho, Pai, de testemunho do Teu amor, de testemunho, ó Deus, da salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador, Pai. Ó Deus, e que o Senhor possa nos abençoar. Nós, ó Pai, aqueles que já entregaram a vida a Jesus, que nós não venhamos, ó Pai, errar, tomando as nossas próprias decisões, fazendo os nossos próprios projetos, ó Pai, mas nós venhamos submetê-los todos ao Senhor, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude a tomarmos decisões, a escrevermos os projetos, os sonhos, segundo a vontade do Senhor, Pai, e que assim possamos ter uma vida que venha a ser vivida para a glorificação e exaltação do Teu nome, Pai. É o que pedimos a Ti e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor Jesus.